Boa tarde, pessoal. Então, nós estamos em mais um grupo de leitura hoje, grupo que nós temos a alegria de ter o professor Marcelo Beck aqui com a gente, do grupo de Robótica Móvel da USP. Também temos aqui os nossos integrantes, né? O Ícaro, também nosso presidente, está aqui. Queria agradecer, professor, muito obrigado por vir, por estar conosco essa tarde. É um prazer, Gustavo, um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar algumas experiências aí com vocês, né? Tomara que seja proveitoso para todo mundo, a gente possa passar um pouco do conhecimento que tem. Maravilha. Muito bem. Eu vou compartilhar aqui minha tela, então, para a gente poder fazer essa introdução. O nosso paper de hoje, então, é autoria, inclusive, do professor Becker, né? Só para ler aqui, né? Under Canopy, assim que fala, Canopy, né? Canopy. Né? Under Canopy Light Detection and Range-Based Autonomous Navigation. Vamos fazer vou colocar o pano de fundo aqui, professor, e aí o senhor pode trazer um pouco assim do contexto de onde vem, talvez, esse trabalho, e a gente vai passando um pouquinho pelas técnicas, né, que a gente viu aqui. Então, ao que me pareceu, né, lendo o trabalho, esse daqui, vocês fizeram, utilizando um robô, né, o TerraSense, né, TerraSense. É um robô... TerraSense. TerraSense, isso, obrigado. Ele é um robô pequeno, né, muito diferente do que vem, acho que essa é uma abordagem que a gente vai discutir bastante. Então, é um robô menor, de robótica móvel para andar no meio da plantação, né. Vocês focaram aqui em milho e soja, né? Teve alguns outros também no meio do caminho que vocês testaram, pelo jeito, né? E, ao que me parece, a grande motivação é essa dificuldade que você tem de andar em plantações que são muito altas, e aí você tem muita oclusão, né? Ou então, esse canopy é justamente essa... Como é que se traduziria? Os galhos? Seria justamente a folhagem, né? Vamos dizer assim, a folhagem da plantação. Certo. Então, tem essas dificuldades, né? Porque justamente logo no primeiro parágrafo, vocês trazem que, geralmente, o padrão é utilizar sistemas de posicionamento globais, né? E aí a questão é que quando você tem que andar no meio dessas plantações, você tem muita interferência, perda de sinal, e você, de fato, se perde um pouco, né? Sim. Bem, por favor, professor, se quiser fazer um comentário como... Tá, então eu vou falar um pouquinho, né? Esse daí o Gustavo deu um overview, né, da situação aí do paper, o que ele aborda. Eu vou falar um pouquinho da história que está por trás, né? Se vocês olharem aqui, o primeiro autor é o Vitor Akihiro, né? Depois o Andrés Baqueiro, e aí vem os professores, que são os que menos sabem, né, do trabalho. Tá? O Daniel, eu e o Dirish, tá? De Urbana-Champaign. Quem realmente trabalhou arduamente nisso são os alunos. Dependendo do laboratório, isso daí é até interessante, né? Pelo menos, eu tenho como hábito falar para meus alunos, quem trabalhou, vai para frente, no nome do artigo. Tem gente que não, né? O aluno está lá no fundo, certo? Mas eu acho que tem que valorizar realmente quem trabalhou. Toda essa parte experimental desse paper foi feito pelo Akihiro, quando ele foi no estágio BEP, com aquela bolsa FAPESP, ele ficou 6 meses lá no Urbana-Champaign, lá em Illinois, com o professor Gires, né? E aí ele fez toda essa parte experimental e voltou para o Brasil, né? Então, com os dados, a parte já tinha processado lá, outra parte aqui no Brasil, e mesmo quando ele estava lá, o Andrés Baqueiro estava ajudando ele nesse desenvolvimento, né? Então, por isso que os dois estão aí, né? Aí, se vocês olharem, é que é interessante perceber isso, sobe um pouquinho, só para ver quando é que foi. Se vocês olharem ali, ó, o artigo foi recebido em fevereiro de 2018, né? Foi aceito em novembro, né? Ou seja, até ter toda essa parte de tramitação aí do paper, né? E aí que é interessante, porque eu vou contar, antes de falar sobre o artigo, um pouquinho da história que está por trás, né? Esse journal é um dos mais importantes na nossa área de robótica móvel, né? Field Robotics. Encaixa bem aquilo que a gente propôs fazer. Field Robotics só aceita artigo experimental, ou seja, não adianta você chegar com simulações, eles não vão aceitar, né? Então, realmente, tem que ser um artigo com um bom baseamento experimental. Então, eles são muito exigentes para isso.
E foi a primeira vez que a gente submeteu um artigo para a Field Robotics, então foi um aprendizado para a gente. Eu acho que é até interessante passar isso para vocês, porque provavelmente na área de vocês devem ter também alguns journals mais exigentes e o pessoal realmente pega no pé de alguns detalhes, né? Então imagine o seguinte, a gente já tinha feito todos os experimentos, voltou para cá, depois de uns 6 meses, finalizou tudo para preparar o artigo e submetemos lá para a Field Robotics, e aí vai para os revisores, 3 revisores, né? 2 gostaram muito do trabalho, pediram umas revisões pequenas, né? Mas um pegou no pé, mas pegou no pé mesmo, certo? E com razão. Isso daí a gente percebe depois, né? Quando você vê todo o processo, fala assim, não, o cara tem razão, só como é que eu faço agora? Eu não estou mais nos Estados Unidos para fazer os experimentos, né? Nós estamos aqui no Brasil, a gente ainda não tinha recebido esse robô que vocês viram no artigo, né, o TerraSent, é a primeira versão dele, é um robozinho preto, né, tanto que quando chegou aqui, a gente olhou assim, e falou, poxa, eles fizeram um robô com prototipagem rápida, tal, mas preto, isso daqui vai para o meio do sol, é meio insano, né, você imaginar você botar um robô desse embaixo do sol de 40 graus. E aí depois o robô teve evolução, né, mas você imagina, na época o robô ainda não tinha chegado para a gente, né, depois eles mandaram um robô para a gente poder continuar as pesquisas aqui no laboratório. Todos os campos experimentais estavam lá nos Estados Unidos, os alunos já estavam aqui, não tinha ninguém lá para fazer experimento, e o cara que pegou no pé, né, o avaliador, ele pegou no pé de algumas coisas que a gente não tinha como fazer sem estar lá e com robô, certo? Então gerou um impasse gigantesco, né, para a gente. O que a gente faz agora, né? E lá no grupo do professor Dirish, na época, tinha muita gente da Índia e da China, mas só trabalhando em simulação dentro do laboratório. Eles não tinham quase ninguém que fosse para campo fazer experimento, né? E outra, lá nos Estados Unidos você ainda tem um problema, né? 6 meses, né? 6 meses você faz tudo que você quer fazer fora, depois você fica 6 meses processando dado. Que nem na Suíça, na Alemanha, Suécia, né? Época de inverno, você não faz experimento lá fora, tá certo? Então, você tem tudo isso. E o pessoal da Field Robotics, ele te manda a revisão e fala, ó, você tem tantos dias para dar um retorno. Né? Tem deadline ainda. Tem deadline. Exatamente, você tem um deadline, você tem tantos dias para você poder refazer e mandar. Então, o que a gente fez, na primeira vez, a gente pensou o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, a gente agradece todas as avaliações, né? Vamos corrigir o que dá, e tentar justificar o que não dá para fazer por conta do assessor que pediu, né? E o que ele pediu? Aí que é a sacada, né? Você vê como que a gente tem que planejar mais, né? Inclusive vocês, alunos, né? Porque isso daí é o dia a dia de vocês, né? Planejar mais o que vai ser feito, né? O famoso planejamento experimental, né? Ele queria o ground truth. E como é que eu vou fazer o ground truth? Eu não tenho sinal de GPS embaixo da folhagem, eu não tenho como botar RTK lá, o sinal não é bom, né? E eles queriam que a gente tivesse feito um monte de marcação ao longo da plantação, né? É o que eu também gostaria de fazer, né? Se tivesse tempo. Mas, quer dizer, ou seja, eu poderia estar comparando melhor aqueles resultados que foram obtidos por causa do ground truth. Tá certo? Então, a gente tentou sair daqui, sair de lá. No final, a gente submeteu a segunda versão, né? A mesma coisa. O primeiro e o segundo avaliador adoraram, falaram, pode publicar, já está tudo pronto. O terceiro, não. E voltou de novo, certo? E aquela pressão, né? Ou a gente faz, não faz, não faz. Só que o editor percebeu, né? Do jeito que a gente tinha explicado, ele falou, é um artigo bom, mas vai se perder, porque não tem como atender. Aí o que ele sugeriu para a gente? Ele meio que rebaixou o nosso paper. Então não seria um paper super inovativo, mas seria uma segunda classe, mas está na revista, né? Que a gente falou, ele sugeriu isso, ou a gente refazer todos os experimentos, né? Ele falou, pega isso e pronto, porque não tinha mais sentido. Os algoritmos que a gente tinha testado já não eram os algoritmos que a gente estava trabalhando mais,
certo? Já tinha evoluído, né? Então, isso daqui estava mostrando uma janela de tempo lá, meados de 2017, e a gente já estava lá no final de 2018, ou seja, você teve toda uma evolução, né? E não tinha mais como, a gente teria que jogar fora uma boa parte do que estava no paper e refazer por causa dos algoritmos novos. Não tinha sentido pegar, não tinha ninguém lá para fazer os experimentos, né? Fazer o upload dos algoritmos antigos e ficar testando, quer dizer, virou uma coisa bem complicada. Mas foi um aprendizado muito interessante para o grupo, né? Para a gente, aquela coisa, né? Você deixa cicatrizes e você aprende com as cicatrizes, né? Pensar melhor essa parte de planejamento experimental, né? Mesmo coisas bobas, né? Se eu vou tirar uma foto do robô, tem que ser uma foto bonita, porque se você vai mandar para um journal, a foto tem que ser bonita. Você não vai tirar a foto do robô, atrás do robô você tem um monte de parede embolorada, aquela coisa feia. Acontece, viu? Não, Bastante. Não, a maior parte das vezes acontece isso. Os meus alunos, às vezes, me mandam foto, falam assim, me manda foto para eu poder botar na apresentação tal. Aí chega a foto e fala, cara... Como que eu vou botar isso? Não tem como, bota um pano verde aí, bota alguma coisa. Ou seja, não sei, faz uma coisa que vai ser mostrada, né? Então, isso faz parte do aprendizado. Depois, quando a gente evoluiu, não nessa parte de robótica para a agricultura, mas teve o outro aluno, o Pablo, né, o Jorge Pablo, quando ele foi fazer um outro estudo relacionado a reconstrução de trajetória usando sinal de GPS, no caso não era RTK, era diferencial, junto com odometria, AMU, etc. Ele pegou e fez todo um planejamento experimental em função da quantidade de satélites que não estão visíveis, ou seja, ele foi atrás de um monte de informação, né, para poder fazer o planejamento, ver quantos experimentos teriam que ser feitos, em que horário, porque você imagina, você está dependendo de satélites, então tem que saber em que horário que a constelação vai estar mais apropriada para aquele teu experimento, tá certo? Então, como eu disse, foi um aprendizado, né? A outra vez que a gente foi fazer alguma coisa aqui já, que esse foi feito nos Estados Unidos, mas a gente trouxe para cá, então teve, sinceramente, ficou quase que um mês fazendo esse planejamento, pegando todos esses dados, para daí poder ir para o experimento. E eu sei que é muito difícil a gente fazer isso, né? O Jorge Pablo, ele tem muita paciência, ele é muito tranquilo, então acho que é por isso que ele fez, porque geralmente o que está acontecendo? Você tem o tempo está correndo, né? E você tem que entregar a tua tese, tem que entregar as coisas, você faz correndo, né? Só que paga um preço depois. Se a gente quer publicar num journal top, a gente tem que preparar para isso, né? E então, para vocês verem um pouquinho da história. Uma outra coisa que eu vejo que os alunos têm muita dificuldade, no caso que não foi o caso desse paper, porque eu tanto aqui eu escrevia muito bem, né? Então, e o Dirch estava no paper, então a gente mandou para ele também, passou para minha revisão, passou para a revisão dele. Mas uma coisa que os alunos têm dificuldade, geralmente, é como fazer esse encadeamento do paper, certo? Infelizmente, é uma coisa que a gente não tem aqui na ESC, essa parte de redação científica, né? Há anos atrás, eu pedi para minha esposa, né, ela fez um curso dos alunos do laboratório, foi muito legal, porque eu tinha 4 projetos rodando, um que era robótica agrícola, um que era drones, um outro que era empilhadeiras robóticas, e outro que era do carro autônomo. Então eu peguei o aluno que era líder de cada projeto, e ela ficou um tempo com eles ensinando o que é parágrafo. Por incrível que pareça, não, tem que começar no parágrafo. O que é um parágrafo, uma sentença, o que é uma seção, como que você faz o abstract, como é que você faz as conclusões, certo? Como é que você apresenta, e foi muito interessante, né? Então, você tinha 4 alunos lá, e eles pegaram, fizeram esse curso, e eu acho que foi bem proveitoso para todos eles, né? Tá precisando repetir isso, porque os alunos vêm e vão, né? Então tem que ter um histórico disso daí. Eu sei que eu acho que ela vai oferecer isso daí lá para o pessoal da Transporte, acho que o Transporte está contratando ela para fazer isso. O problema de eu pedir para ela é que daí ela não recebe, né? Fica de graça, então não é justo com ela, tá certo? Mas é muito importante isso, porque isso clareia o paper, né? E fica mais fácil para o avaliador, né? Entender as ideias. Porque a gente que está envolvido com isso no dia a dia, você sabe exatamente o que você fez na tua tese, quais são seus objetivos, tudo. O difícil, às vezes, é expressar para alguém.
né, que não está no grupo, não está todo dia com você, tá certo? Acho Então, que acho que... Desculpa, professor. Não, acho que a ideia da introdução que eu queria fazer no início era essa, contar essa historinha, né, de aprendizado realmente, né, a gente conseguir, com a dor, né, porque a gente fica angustiado, você vê um trabalho bom e tudo, mas não vai, vai. E ver que realmente a gente tem que dar uns passos atrás, e é uma dica para todos vocês, né, pensarem bem o experimento, fazer esse planejamento, quantas vezes vai repetir, isso daí estatisticamente é relevante, não é, que método estatístico você vai usar, pequenas amostragens ou outro método estatístico, né, para justificar tudo, deixar tudo amarrado, tá certo? Sim. É bem complexo mesmo nessa parte. Acho que uma das coisas que pega muito quem começa a fazer pesquisa, né, hoje que eu estou no final da cadeia agora, entrando na minha vida de pesquisador, né, terminando o doutorado aí, acho que uma das coisas que pega realmente é essa visão, né, porque muitos trabalhos de graduação, eles estão ali a graduação está ali para nos ensinar ferramentas, né, e aí quando você vai de fato planejar um experimento, né, como que você os alunos falam, isso aqui foi melhor, mas foi melhor como? Por quê? Em relação a quê, né? Então, esse ground truth aqui realmente é uma coisa que... Isso pegou no pé, a gente teve que colocar esse item a mais, né, tentando explicar, certo, para tentar agradar o nosso avaliador, certo? E a outra experiência, assim, que eu acho que, para mim, pelo menos, foi muito importante, foi quando eu comecei a revisar trabalhos, né? Então, quando você não faz o trabalho, porque quando você faz, você sabe tudo, então tá tudo explicado tecnicamente. Na E sua aí, quando você cabeça. pega um trabalho... Oi? Dentro da nossa cabeça tá, né? O Você problema tirar é quem dali tá e lendo. botar no computador. Realmente, e aí vem esse fato, né, mas como que alguém justifica? Às vezes os parágrafos ficam, não tem nada a ver um com o outro, faltou informação, é bem interessante. E eu acho que uma coisa que, quando você pega uma revista importante, como a Field Robotics e tantas outras que estão na nossa área, os revisores, geralmente, eles não estão ali simplesmente para negar o teu trabalho à torta direito, né, eles estão ali para tornar a tua pesquisa melhor, de certa maneira, para que a revista fique boa, né. Então, Sim, tecnicamente, quase todo mundo ganha, né. Uhum. É uma luta mesmo. Eu queria comentar que já recebi comentário de revisor falando que a foto não estava boa. Que, na verdade, não que a foto não estava boa, né? Que uma foto só não era suficiente para entender todo o setup experimental do teste. Ele queria ver os computadores, as conexões e tudo mais. Então, são detalhes que às vezes a gente até subestima, mas realmente o paper, eu acho que, no meu ponto de vista, pelo menos o paper está ali para explicar algo, então o paper tem que ser didático, então ele tem que apresentar a informação de uma maneira... Sim, que permita ele tentar reproduzir o teu trabalho, né? Se você não conta tudo, fica muito subjetivo, né? A pessoa fica, o resultado é interessante, mas como que você chegou lá? Né? Exatamente. E tem alguns papers que eu li assim que eu me sentia bem perdido lendo, e eu não sabia se era se eu não estava entendendo o conceito, se eu deixei passar alguma coisa, mas às vezes alguns papers não tão bem escritos acaba passando essa informação, essa sensação de que você não está conseguindo acompanhar, mas na verdade a falha não é necessariamente com o seu conhecimento técnico. Às vezes o modo que a pessoa escreveu está um pouco embaraçado mesmo. E para nós que não somos nativos na língua, sempre é um pouco mais difícil. Né? Tem todo esse problema de tradução, de interpretação, né? É interessante quando você tem no teu trabalho alguém que é nativo, né? Que nem no caso aqui, o Dirish também não é nativo, na verdade ele é indiano, ele foi para os Estados Unidos há muito tempo, né? Ele está lá como professor há vários anos, né? Fez doutorado lá, mas ele tem um contato muito íntimo, né? Muito diário com a língua, então fica mais fácil isso, né? E o que é usado, o que não é usado. E também tem o aspecto de que cada área você tem um vocabulário próprio. Né? Isso daí aconteceu muito comigo quando eu peço para minha esposa dar uma olhada em alguma coisa que eu escrevo em inglês, né? Ela fala, isso daqui é vocabulário técnico da tua área, porque tem um sentido totalmente diferente no dia a dia. Eu, não, isso daqui é jargões, né? Jargões da área, certo? Então é muito interessante quando vocês estão fazendo a leitura do paper também, e o paper foi escrito por um americano, um australiano, um inglês, né? É ver essas frases, né?
esses termos que são bem usados, né? Porque daí a gente tem mais certeza que realmente é o termo a ser empregado, né? Não é algo que foi traduzido, né? E pelo amor de Deus, Google Translator não, né? Não, O Google que não me ouça, mas eu evoluiu muito. Desculpa. Evoluiu muito esses últimos anos, né, comparado com o que era antes, mas não tem como ainda, hoje, talvez daqui 10, 15 anos seja diferente, né, estão querendo ser tradutor universal, né, quem sabe, mas hoje ainda não tem como você pegar um texto rebuscado, né, jogar lá e falar, ó, é isso daqui, não é, né, acho que não é. Não é. Mas vamos lá. Não é. Eu, particularmente, sou muito fã do Hogan, do jeito que ele escreve, assim, Sim. são bem legais. Que ele Muito é bem. mais velho, né, então é aquele clássico, né, o cara sabe escrever bem, né. O Outra Hogan é forma. curioso, porque eu acho que ele apresenta ideias complexas, mas ele apresenta de um jeito bem didático. Então você fica muito tempo refletindo no que ele falou, mas você entende o que ele falou, mas você fica ali refletindo, refletindo. Denso, né? Uhum. Muita coisa. Sim. Bom, vamos lá. Bom, Beleza, então. A ideia, então, foi, já que existe esse cenário, né? Acho que eu queria ouvir também rapidinho, professor, um comentário, porque uma das coisas que vocês trazem no trabalho como motivação é justamente a questão dos robôs, esses robôs serem pequenos, de baixo custo, uhum. em relação ao que se tem feito, o que é mais tradicional em robótica agrícola, né? Daqueles tratores muito grandes, daquelas máquinas muito grandes. O que vocês enxergam, assim, que esses menores têm, como que eles entram, né, nesse ecossistema, assim? Sim. Aí é interessante, né? Você imagina o seguinte, esse robô que a gente está usando, Terra Sentia, é produto de uma spin-off company do laboratório lá do DIRS, né? Então, o pessoal, é o tipo americano, alemão, você faz alguma coisa lá, mas você já está pensando em jogar para o mercado, enfrentar aquele problema e tocar a coisa, né? No caso, esse robô foi feito especificamente para fenotipagem, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a palestra do professor Dirish ou naquele aquele painel lá da I3E sobre robótica agrícola, ou na apresentação que ele fez na Sematron, semana passada, acho que foi semana passada, o tempo está voando. Mas a fenotipagem é muito importante para você fazer a melhoria das sementes que vão ser utilizadas, né? E eles faziam isso na mão, ou seja, você tem um campo lá em Illinois, você tem uma fazenda do lado da universidade, eu não me lembro exatamente quantos hectares, tá? Mas deve ser uma coisa entre 100 hectares, alguma coisa desse tamanho. O Rock Hills, com certeza, tem essa informação melhor que eu. E naquela região, eles fazem plantações justamente lá, soja, sorgo, milho, né? Vários essas diferentes crops, né? Essas diferentes me chamaria leguminosos, bem, seja. E aí eles têm que analisar quais são as melhores sementes. Para isso, fica muito difícil, porque ela cresce e vai ficando tudo muito junto, né? Eu acho que vocês devem ter visto ali a foto do robozinho andando no meio, né? Então você vê, tem folhas e dependendo do tipo de planta, né? Aquilo lá pode até te cortar, então você tem, imagina, você está no verão lá, quase 40 graus, que lá é quente, no inferno no verão, e depois no inverno é gelo glacial, né? Você tem que ficar com roupas, mangas compridas e tudo, chapéu, andando lá no meio, com paquímetro, com outros instrumentos, com uma câmera, você vai fazer análise lá da semente, você vai tirar a foto, vai ver qual que é aquela planta naquela sequência que está produzindo os melhores grãos, etc., né? Então, é um trabalho do cão. E, antigamente, eles contratavam alunos, né? Então, um aluno lá ia ganhar um dinheiro fazendo isso nas férias, né? Férias de verão, mas ninguém mais quer fazer isso, né? Então, e fica muito subjetivo. Se a pessoa, mesmo aqui no Brasil, se você vai fazer isso no campo, além de todos esses problemas de intempéries, etc., se a pessoa comete um erro, às vezes até não querendo, né, nem um erro que não é proposital, né, aquilo altera totalmente a pesquisa. Então, eles estavam pensando em fazer de alguma maneira mais segura, certo? Que pudesse ser automatizada. E aí eles começaram a bolar um robô de baixo custo. Então, o primeiro foi todo feito com
com a prototipagem rápida, né? Vocês estão vendo aí a foto. Eles não usavam sensor LiDAR, né? Quando o Akihiro foi, antes dele ir, a gente foi conversando sobre o que ele ia fazer lá, no período aí lá em Illinois. Lá eles só usavam visão, né? E GPS, o GNSS, né? Aí eu falei, não vai funcionar. Leva o LiDAR. Então o Akihiro levou na bagagem dele o Rokuyo, foi lá, instalou tudo, o Rokuyo, que era o sensor mais baixo custo que a gente tinha. Eu falei, você não vai levar um Velodyne. Se levar o Velodyne e o pessoal da alfândega crespar, eu tô ferrado, né? Leva o Rokuyo, que é mais barato. O Rokuyo já era material de consumo para a gente, né? O Velodyne era patrimoniado. Então, no pior caso, a gente perde um Rokuyo, mas não perde um Velodyne. Aí ele levou esse Rokuyo, que é um sensor relativamente baixo custo, o range dele na faixa de 30 metros, e começou a não só a usar o Rokuyo, mas começou a condicionar toda a programação, que ele falou que não estava assim tão documentada, né? Então ele pegou, ele começou a colocar do modo Akihiro de ser, né? Vocês conhecem ele bem, e toda a parte eletrônica, cabeamento e tudo, ele fez um trabalho fantástico, né? E o pessoal adorou ele lá, né? E a ideia, então, era que uma coisa que fosse de baixo custo que eles vendessem. No início, o plano de negócio deles era vender esses robôs. Só que vem aquela coisa, né? Quem que vai comprar um robô desse? Né? Eu acho que aquele negócio, o plano de negócios é muito importante quando você está montando uma spin-off, entender a tua relação com o consumidor. Aí, agora, o que eles estão fazendo, né? Eles não venderam, eles estão simplesmente prestando serviço, né? E validando os algoritmos, né, dos robôs, porque você tem um longo caminho entre ter uma ideia, né? E depois provar que você não precisa de ninguém lá dentro para executar aquela ideia. Né? Ou seja, ele tem que estar rodando de forma autônoma, né? Então, essa parte do Akihiro, que ele trabalhou junto com o Andrés Baqueiro, foi essencial para dar uma maior autonomia a esse robô, né? Sem a necessidade de intervenção humana, ou seja, sem o robô estar entalado no meio das plantas, né? E isso daí é bem interessante. Outra coisa importante de citar, que nessa área agrícola, é totalmente diferente você fazer pesquisa lá e aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Uma dificuldade que a gente tem aqui é que, por exemplo, mesmo você usando o RTK para fazer a plantação, né? Muitas vezes a semente não é colocada onde deveria. Que o RTK aqui, mesmo sendo RTK, a gente tem problemas de precisão, por conta daquela anomalia magnética, né, do Atlântico Sul. O pessoal da Exalc conta histórias assim fantásticas sobre isso. Você tem a linha de plantio, só que a linha está fazendo zigue-zague. Às vezes o zigue-zague está 10 centímetros para um lado, 10 centímetros para o outro lado. Você fala, pô, mas isso daí não é precisão de RTK, né? Devia ser bem maior, bem menor esse erro, né? Mas problemas que a gente enfrenta aqui também, né? Então tem esse tipo de coisa. Aí eles fizeram então esse robô de baixo custo relativamente. O primeiro protótipo foi o que a gente rodou lá, e o robô foi evoluindo. Se vocês olharem depois na palestra do Diros, vocês vão ver que hoje em dia ele já está com uma cara bem mais bonita, né? Mais aerodinâmica, assim, mais interessante, branco, né? Já tem, na época ele só tinha acionamento 2 rodas, se eu não estou enganado, hoje já são nas 4 rodas, certo? A roda não é ideal, ou seja, a gente ainda pode fazer melhoramentos mecânicos aí muito interessantes, né? Mas eles estão tentando primeiro validar a parte de algoritmo e mostrar que o robô com essa configuração realmente pode ser empregado. E, como eu disse, hoje já mudou. Você tem câmera na frente, câmera nas laterais, você tem um sensor laser na frente, né, pode colocar um atrás também, e ele faz essa navegação aí muito bem. Legal. E professor, eu não sei se eu não sou muito da área, né? Só para comentar, esse plano da fenotipagem é o que exatamente? A fenotipagem, lembra que você tem a semente, você tem o genótipo mais o ambiente, né, você consegue uma semente melhor. Então, você está tentando melhorar aquela semente para aquele ambiente.
né? Então, você vê quais são aquelas sementes que estão produzindo melhor, são mais resistentes a pragas, certo? Para você fazer o melhoramento genético e conseguir produzir mais barato. Então, esse robô, ele faz como se fosse essa inspeção, então, assim, ele vai vendo quais Sim. estão mais saudáveis. Sim. Nessa configuração que está sendo mostrado aqui, ele não tem o mastro, certo? E não tem as câmeras laterais que são utilizadas para poder estar fazendo as medições. Na versão mais atual, com essas câmeras laterais, a hora que ele vai passando no meio da fileira, né, ele já vai fazendo estimativa com o dado da câmera e o dado do LiDAR, a espessura. Então, você sabe, por exemplo, ó, todas foram plantadas no mesmo dia, tiveram as mesmas condições. Passado tanto tempo, como é que está o crescimento dos caules, o enraizamento que dá para você apontar para baixo, as câmeras, como é que está sendo a produção, por exemplo, tem um mastro, tem uma outra câmera lá em cima, como é que está sendo a produção das espigas, fazer contagem. Então, no que ele está andando no meio da plantação e já coletando todos esses dados, que depois vão ser processados. Ele não tem poder computacional embarcado suficiente para poder fazer tudo isso em tempo real. Mas ele já está sincronizando, né, o dado. Se ele consegue pegar alguma coisa ali no RTK, dependendo da altura da planta, ele já faz essa sincronização. Se não, ele vai estar pegando os dados da MU, da odometria e tudo, e vai reconstruindo, né, a trajetória para poder dar a posição, né, que as melhores plantas vão estar. Entendi. Não, muito bom. Eu entendo aqui que o trabalho ele é da parte de movimentação, né? Sem problemas. Mas uma outra pergunta, se alguém quer perguntar alguma coisa, galera? O Paulo tá com uma dúvida, tá com a mão levantada aí. Opa. Boa tarde, professor, tudo bem? Prazer que tá disputando aqui, né? Até abrir a câmera para você ver. E tudo bem. Professor, eu tô com algumas dúvidas, assim. Eu trabalhei um pouco na parte de robótica agrícola. E o problema que a gente sempre enfrentava lá era a questão do deslizamento do robô, quando ele patina ou quando o terreno ele não é plano, né? Então, você tinha o problema da odometria falar que ele está avançando, mas o GPS fala que ele está parado. Deslizamento. Como vocês tiveram esse tipo de problema, como vocês lidaram com ele? Assim, como é que foi? Com esse robô aí direto, porque essas rodas aí são terríveis, né? Eu não sei se vocês tiveram oportunidade. Bem, agora não tem como mostrar para vocês, né? Se a gente estivesse tendo esse bate-papo não virtual, né, presencial, dava para ter levado o robô lá na sala e vocês verem como é que era. Essas rodas foram feitas com prototipagem rápida, então não era o ideal, ele realmente patinava, certo? Era muito problemático. E o que a gente fez foi justamente fazer aquele filtro probabilístico para você poder puxar, né, dados de odometria, MU, RTK, se tivesse algum dado de satélite, né, para a gente poder fazer essa fusão e melhorar a estimativa. Então, nessa versão aqui, era um problema seríssimo, tá? Com a evolução, né, da plataforma, então isso foi melhorando. Um dos outros problemas que eu via bastante acontecer, né, que eu não sou da metade de desenvolvimento, mas eu via bastante, era a questão de quando a antena RTK ficava muito alta e você passava de terrenos com uma certa inclinação, né, você tinha aquele problema parecido, né, então a antena ficava alta, às vezes dava um atraso. Vocês chegaram a ver isso ou o robô de vocês ele é baixo o suficiente para não ter esse tipo de problema? Ou, não sei. Esse robô era baixo o suficiente. Quando a gente usava ele com o mastro era só para câmera, tá? Não era para posicionar o RTK. Então, o RTK ficava embaixo, a antena RTK ficava embaixo, né? Então, a gente não tinha esse problema, porque ele era baixo o suficiente. Mas o problema ali embaixo era justamente você ter o sinal. Você evita mas cai no outro problema, né? Aquele negócio. O que eu tinha visto já na aplicação para quando você trabalha com parreira, né? Que as árvores são mais altas, você trabalha realmente com aquele sendo o robô por cima, aparecia muito esse tipo de problema. Quando você põe a antena mais alta para poder captar melhor, mas aí você perde de um lado e ganha do outro. Realmente e o ideal é você pegar e colocar uma MU perto da base da antena também, para você poder fazer aquela transformação de coordenadas, né? Porque a hora que se a base está alta no mastro, né? Acho que tiver esse balanço aqui, você tem que compensar, né, para pegar a posição do robô também, as matrizes de transformação de coordenadas. Então, você tem que levar isso em conta. Professor, nessa mesma linha,
aplicações com 2 antenas, que permitiriam vocês ter um cap do robô. Vocês já pensaram nisso também ou não? Uma coisa com 2 antenas a gente usa no carro do Senna, né? Que é o carro de passeio, que daí a gente tem espaço para colocar 2 receptores. Esse robozinho é muito pequeno, não ia funcionar muito bem, não. A distância é muito baixa. Salvo engano, eu tenho quase certeza disso, no datasheet do fabricante de sensor, ele te dá qualquer distância mínima para poder começar a valer a pena você usar 2 receptores, né? Eu me lembro que no caso do Senna deu certo, né? No teto do carro, a distância estava ok, não teria tanto problema. Mas para robôs pequenos aí não é uma opção legal. Interessante, obrigado, legal. Sobre GPS, é até interessante falar isso. A gente pegou, estava o Henry Roncâncio, não, desculpa, estava o Henry e o Barqueiro, eles fizeram vários testes há anos atrás, a gente nunca publicou isso, aquelas coisas, né? O pessoal faz, mas não tem tempo de publicar, e acabou ficando interno no laboratório. O professor Daniel, que é a nossa referência aí nessa parte de GNSS, ele também participou, né? A gente testou vários tipos diferentes de receptores, né? Daí tinha o da Septentrion, que é o que a gente usa lá no Senna, tinha do Arduino, tinha duas ou três placas do Arduino, tinha uma outra que era mais barata também. A gente fez assim, levantamento de todos, né? E por incrível que pareça, as opções baratas tiveram um desempenho muito bom, por incrível que pareça. Só que não era em situação dessa, em que você está no meio da folhagem, né? Simplesmente numa região assim bem plana, onde tinha uma visada boa de satélites, então, mas a gente ficou impressionado com a qualidade dos dados que a gente pegou nessas placas mais baratas, comparado com uma Septentrion, né? E o interessante é que em todas elas tinha certos horários do dia que, por conta de constelação e tudo, né, esse problema que a gente tem aí da anomalia magnética, chegavam alguns horários assim, divergia, a coisa ia embora, assim, ia metros para algum lugar, depois voltava, você falava assim, que doideira, né? E é isso que o pessoal enfrenta no dia a dia, numa plantação normal, né? Por isso que a gente tem alguns problemas. Toda essa parte de modelagem, né, da atmosfera foi feita para o hemisfério norte, né? Não é igual o campo magnético, tem várias alterações aqui no hemisfério sul, e não foi considerado nada disso, né? Então isso daí acaba repercutindo aí nos dados que você tem nos sensores. Por isso que não pode confiar só no GPS, não. Legal. Bom, lá onde eu trabalhava, só para comentar o detalhe, lá onde eu trabalhava, a gente usava Septentrion também, por essas questões de tá meio fechado o pacote, né, e você não tinha muito trabalho de desenvolvimento, né, você pega um Open RTK, você tem que desenvolver muita coisa, e aí você perde um pouco o foco. Você trabalhava onde, Paulo? Trabalhei na Nail, tecnologia, na França. Tá. Legal. Quase 5 anos lá, fazendo robô, fazendo estudo hardware, um pouco de... Que legal. Eletrônica. E hoje você está com quem? O professor Glauco, trabalhando... Vou dar um jeito de roubar aqui para mim, ué. Não, Vou falar com o professor Glauco que a gente faz troca. Vamos fazer troca. Eu acho que é interessante, eu tinha comentado com o Gustavo, e acho que pode ser legal. Comentei com o Akihiro também um pouco disso também. A gente fez bastante coisa, bastante contato lá ainda. Sim, sim. De ferramentas, a parte de eletrônica, né, dispositivo, fazer bastante embarcado lá. Então, o senhor precisando, estamos às ordens aí. Legal. Depois eu só aproveitar aqui, Paulo, não vou tomar muito tempo não, tá, Gustavo? Porque eu sei que é para a gente ler o paper. A gente está iniciando um processo para oferecer disciplinas entre os campi da USP, né? E eu conversei com o pessoal da Exalc, da FISEA, eles estão muito interessados em aplicações de robótica na agricultura, e a gente vai oferecer uma disciplina para graduação. Depois me manda um e-mail para ter o teu contato, para a gente poder combinar alguma coisa, ou mesmo você fazer um depoimento para eles, explicar como é que está sendo isso lá fora. Acho que vai ser bem legal para os alunos, que vai misturar os alunos lá da engenharia de sistema da FISEA, né, engenharia agronômica, florestal da Exalc, e os nossos aqui. Acho que vai ficar bem legal. Senhor, com prazer, faço sim. E tem bastante amigo que trabalha lá ainda, que pode participar também, então, se o senhor precisar... Legal.
Às ordens aí. Beleza. Obrigado. Vai lá. Bem, vai lá, Gustavo. Vamos lá. Bom, então, dentro desse contexto, então, aqui teve algumas medidas, né? Aqui a gente tem uma foto que eu achei bem legal. Seria se você tivesse ali no meio, o que você enxerga, né? Então, você percebe que se você... A chance disso aqui fazer uma oclusão numa câmera é gigantesca, né? Exatamente. Tem um monte de detalhe. E o próprio Rokui mesmo vai pegar esse tipo de ponto, né? Então, sim, vocês propuseram aqui um algoritmo, né? Aqui depois tem a explicação do robô, quem tiver mais interesse, o que tem nele. Fizeram algumas hipóteses que eu achei bem legal. Isso aqui é muito bom quando deixa no trabalho, né? Isso é bom, assim, eu como pesquisador, como doutorando, que preciso publicar para terminar meu trabalho, né? Eu quero saber quais foram as coisas que o pessoal publicou, quais as hipóteses, para eu tentar mexer nessas hipóteses da minha contribuição também. Então, aqui vocês trouxeram que a largura do caminho é conhecida, elas são paralelas, e você não tem que passar por obstáculos rígidos, né? Que são boas, ótimas hipóteses, né? Como você disse, isso daí foi hipóteses, no caso, nem tanto simplificadoras, mas foram realistas, né? Ou seja, o tipo de ambiente que a gente está enfrentando admite isso. Outros ambientes, provavelmente, não, né? Se a gente pensar aí em que não é um crop, mas são árvores, opa, peraí, se eu tenho, pode ser um tronco, né? Não uma folha. Então tem que levar em consideração esse tipo de ambiente que você está manobrando, né, o robô. Exatamente, e você tem essa discussão há muitos anos, né, desde que surgiu a robótica, dos tais dos ambientes estruturados e não estruturados, né? Então, a gente costuma falar, dentro da empresa é estruturado, fora é não estruturado. E não é bem assim, né? Então, aqui você tem... vocês escreveram no trabalho, né? Que é um ambiente semi-estruturado, de fato, porque tem algumas... Por conta dos métodos de plantagem e tudo mais, vocês conseguem ter uma certa estruturação. Isso é bom, né? Sim. Facilita lá na frente. Sim, muito bom, facilita, principalmente porque aquilo que eu estava dizendo lá no início, né? O poder computacional embarcado não é muito grande. A ideia é que eles tivessem um robô de um custo mais baixo, certo? E tudo pudesse ser depois pós-processado, você tendo aquelas informações, você podendo referenciar, né? De onde você as tirou, tá? Então, para você fazer um reconhecimento, usar algoritmos muito complexos, não ia ser viável. E essas hipóteses ajudaram muito a ser factível, né, a implementação no robô. E, professora, antes de eu continuar aqui, só para a gente terminar o trabalho, vocês justificaram aqui a escolha de um LiDAR 2D. Qual seria a vantagem de a gente colocar um 3D nesse mesmo robô? Ganharia alguma coisa? Quando que seria bom? Tá, excelente pergunta, tá, Gustavo? O 3D é uma bênção e uma maldição, certo? É uma bênção porque você consegue visualizar melhor o que está à tua frente, como se eu tivesse uma caverna, né? Eu pudesse ver por onde que eu posso passar de uma maneira melhor. A maldição é a quantidade de dados que você vai ter que lidar a cada segundo, certo? Entendi. Então, é complicado. O que geralmente a gente usa para ter uma visão 3D, isso daí é uma coisa até o Dirk mostrou na palestra dele, é para fazer mapeamento 3D dessas plantas, né? Então você consegue estimar o crescimento dela com o tempo, certo? Então, ao invés de eu ter que ter um cara lá com uma régua, né, medindo a altura que ela está crescendo, simplesmente ele vai passando por baixo, ele pega até a última folha. Então, muitas vezes você pega o 2D e coloca na direção vertical, e aí você vai fazendo cortes, né, conforme você está passando e vai fazendo essa estimativa, tá certo? Então, é muito mais barato um 2D do que um 3D, né? Se a gente for ver os mais baratos 3D aí, da Velodyne, com 8 feixes, 16 feixes, é mais ou menos, cada feixe é $1.000, vamos botar assim para ficar fácil fazer a continha, né? O de 64, que é o que o pessoal usou lá naquele o segundo desafio da APA, o segundo, era $64 mil, ainda é mais ou menos esse preço. O que a gente tem lá no carro é 32 feixes, $32 mil. Então não tem sentido, né? A quantidade de pontos que a gente pega é gigantesca. Aqui, mesmo com um de $8 mil é caro, né? O Rokuyo, esse daí, está na faixa de $1.000 e poucos, pelo que eu me lembro. Não chega a $2 mil. Então a gente consegue
às vezes, com 2 Rokuis, $4.000, fazer o que é preciso sem ter que ir para 8 mil, né? Então, tem essa questão do custo também. E esse, no caso, a gente usou esse justamente porque o Akihiro levou ele para os Estados Unidos, né? Hoje eles já usam esse da Roku e eles estão vendo outras tecnologias que estão chegando, né? Sem essas partes rotativas, né? Então, você está tendo um desenvolvimento muito legal por conta da indústria automotiva, né? Que está botando pressão no pessoal nessa área de ótica fotônica. Então, eles estão fazendo esses novos sensores, a nova geração de sensores lasers, né? Vai estar com um range maior, né? E que tem partes rotativas. A NASA já teve um sensor desse há tempos atrás, acho que faz mais de 8 anos, né? Que eles pagaram uma empresa para desenvolver isso. Era uma coisa fantástica, era mais de 1 quilômetro de distância que pegava, era com um feixe só. Você saía o feixe, aí você tinha a parte ótica aqui, dividia ele num grid, certo? Eu não me lembro exatamente quantos. Então, de um ele transformava, vamos chutar aí, 100 por 100. Você tinha aquela faixa, né, para poder visualizar o que está à tua frente. Mas isso daí era o pessoal da NASA para ajudar na atracagem da cápsula na estação espacial, né? Mas isso daí está vindo, né, para o dia a dia, essa tecnologia. Beleza. Muito bem, então a grande contribuição aqui do trabalho foi basicamente essa estrutura, né, onde vocês têm o processo de estimação, que eu gostei também, né, que é a validação, porque nem todo dado, né, se você tem uma folha, como você distingue essa folha de um dado que potencialmente é de fato uma medida de distância, e aí depois, enfim, a atuação, né. Se eu não estou enganado, então, né, já me corrige, você tem, então, o LiDAR na frente, você emite, ele consegue pegar 270 graus, 240 graus, algo desse tipo? 270, mas ele não está usando todos, porque cada posição dele ele vai pegar um pouquinho mais de 180, na verdade, porque senão ele vai bater nas laterais do veículo. Entendi. Beleza, então você consegue ter como se fosse no caso, se eu desenhasse aqui, né? Exatamente. Muito bem, um desenho maravilhoso aqui, deixa eu apagar, apertei o botão errado. Então, basicamente, para controlar o robô, são 2 atividades, né? Eu passei, não. Eita, tá aqui. Então, são 2 atividades, você tem que controlar a orientação e a distância, né? Porque você quer ficar centrado o máximo possível e indo para frente. Então, como você falou, mesmo 2D ainda se gera muito dado, né? E aí decidiu-se fazer essa separação aqui de 2 blocos, mais para pegar de fato as bordas, né? Sim. E aí você diminui um pouco, né, a quantidade de informação. E você pegando aqueles dados, filtrando, pegando, digamos assim, eu tenho uma nuvem de pontos de um lado, uma nuvem do outro, você pega o que está no meio, né? Você consegue ter 2 paredes virtuais e tentar navegar no meio daquelas paredes. E pegando os caules, né, pela posição do robô, você consegue pegar bem os caules. E evita muita das folhagens, né, das folhas que podem estar secas e começarem a cair na frente do robô, com a posição que o sensor está. Tá? Se ele estivesse mais alto, né, a câmera pega bem isso, né, porque tem a abertura da câmera, então ela pega bem essa imagem, né, e por isso que navegação só baseado na câmera poderia ser um grande problema, você fazer essa filtragem. Então, dá para brincar com os 2 e filtrando. Tá. Muito bom. Então, bom, tem aqui todos os algoritmos para como que faz a estimativa de cada ponto, como que faz a transformação, né, do sistema de coordenada do robô, do Roku para o robô, enfim, tem todo o código aqui. E eu gostei bastante, então, da parte de validação, porque a grande problemática é justamente, e se eu tenho, de fato, um sistema não, uma folhagem que cai, e aí eu meço esse ponto a alguns centímetros e não umas dezenas de centímetros, né? E basicamente, então, vocês têm 2 processos de validação, né? O primeiro é encontrar o ponto, e esse ponto, de fato, está no espaço, a transformação é válida, e depois você valida todo o conjunto de pontos estimados, né? Então, você faz como se fosse, esse dado está com um outlier muito grande, tem um histograma aqui, né? Em algum lugar aqui, acho que eu passei, algo desse tipo, né? Então,
Você mede os dados, aqueles que têm maior incidência base, provavelmente são os que estão, os dados mais confiáveis, né? Sim. E aí você consegue, na figura ali, a B e a C, né, visualizar claramente, né, a região que você não deve ir, né, somente as fileiras, né, da rua, na plantação, e aquela região que você pode estar manobrando o robô e tentar manter, né, a posição média entre uma e outra, para não danificar a plantação. Muito bom. Bom, aqui tem todo o processo, né, mostrando os passos. Acho que eu vou continuar descendo aqui. Se eu não me engano, esse aqui é o ground truth. Esse ground truth, fiquei com dúvida, professor, mas esse daí foi levantado na mão mesmo. Sim. Alguém foi com o Roku na mão. O Akihiro, para a qualificação dele, ele pegou o Rokuyo, ele colocou em várias posições, vamos dizer assim, posicionado na posição normal, de ponta-cabeça, certo? Com anteparo, a distâncias diferentes, e foi fazendo vários testes, né, para poder caracterizar o sensor e ajudar, né, nessa resposta aí do avaliador. Entendi. O bom que o sensor é nosso, né, então a gente pode fazer. Aí levantou esses dados do sensor na plantação, né? Perfeito. Sim. Bom, aí a gente entra... deixa eu verificar aqui. Mostra, né, um pouquinho dos dados, estudos de caso aqui, de qual é a medida quando você tem uma oclusão, por que ela acontece, né? Esse aqui eu fiquei com, aqui, se eu não me engano, esse aqui é um pouco mais de dúvida, mas acho que é quando justamente você tem um monte de folhagem, o que acontece, né, com esse choque, que aí ele perde um pouco, mas dá para sumir com eles também, né? Sim, essa parte aí, na verdade, o experimento foi feito, né, isso daí depois vem a análise do pós-processamento, né, para entender o que estava acontecendo, isso daí é o que toma tempo, né, hoje, que nem os últimos experimentos que foram feitos lá nos Estados Unidos, o Akihiro está com um banco enorme de dados lá, justamente analisando essas condições, né, o que deu errado, tentando entender o que estava acontecendo, para tentar melhorar o algoritmo e solucionar isso, tá? Então, aqui está mostrando justamente um caso desse. Maravilha. Bom, aí tem vários outros testes, né? O professor falou, uma revista bastante experimental, tem muita estatística aqui, né? Para validar mesmo todo o processo. Não sei se tem algum resultado que o professor acha que a gente precisaria salientar. Se alguém tem alguma pergunta também sobre os resultados. Esses resultados, eles foram uma fase bem inicial do projeto. Tá? Como eu disse, o robô não é uma plataforma que era o supra-sumo que a gente podia ter, né? Os algoritmos foram algoritmos iniciais, a gente está falando aí de 2017, né? Ou seja, 3 anos atrás, quase 4, né? Já está acabando 2020, e teve uma evolução muito grande. Depois dessa ida do Akihiro lá, ele foi novamente para os Estados Unidos, o pessoal do laboratório lá pagou a ida e a estadia dele. Então, vocês viram que fazer um trabalho muito bem feito é fantástico, realmente abre portas para vocês, né? E depois o Matheus fez, nessa segunda ida do Akihiro, o Matheus Valverde foi junto, daí eles trabalharam já na versão 2 do robô, e agora está o Matheus lá fazendo doutorado com o Dirich, e o Andrés Baqueiro terminou o doutorado dele aqui no grupo, está lá como pós-doutor, né? Então eles estão trabalhando juntos. E agora, no meio dessa pandemia toda, é muito bom, porque eles produziram vários dados para que ele poder estar trabalhando aqui, né? E depois que eles mandaram os dados, chegou o robô, a última versão dele de doação para a gente, então a gente vai estar podendo usar assim que a pandemia acabar, fazer experimento aqui no Brasil. Então, o que eu queria deixar bem claro é que os resultados foram bons, foram uma boa indicativa de que a gente estava no caminho certo, mas hoje a gente tem muito mais coisa, certo? Para poder estar apresentando nessa linha aí. Os algoritmos já teve uma evolução, como eu disse, o setup de sensores já mudou, né? O robô não é mais pretinho, ele já é branquinho, então ele aguenta mais o calor, porque lá eles tiveram um problema de superaquecimento também, né? Quando o sol estava muito forte e o robô não estava dentro, né, da folhagem, ele faz manobra, né, entre você sair de uma linha da plantação e entrar na outra, quer dizer,
é um pouquinho de tempo lá, mas aquece bem, né? Pode travar todo o sistema, tá? Então, já teve uma evolução bem legal, né? A gente está agora terminando de compilar esses dados que foram aquisitados até setembro, final de setembro, começo de outubro, né? O Akihiro está lá com uma montanha de dados para poder fechar e preparar mais um paper. Acho que, infelizmente, a gente não vai poder mandar para a Field Robotics, porque a revista está acabando. Né? Eles tiveram uma discussão com o pessoal da editora, eles não aceitaram o que a editora queria, então a Field Robotics está encerrando, acho que agora no final do ano. Mas, aparentemente, eles vão abrir em outra editora, depois de algum tempo, não sei como é que é isso. Talvez tenha que ficar de castigo, né? Você tem um alto cargo executivo, você tem informações privilegiadas, né? Então você tem que ficar um tempo de time out, né? Para poder abrir outra revista. Deve ser alguma coisa desse tipo, mas eles estão desovando os artigos que já tinham sido submetidos, mas não estão aceitando mais artigos agora, no momento. Né? Maravilha, professor. Bom, aqui acho que tem uma sessão interessante depois que a gente poderia, que fica como convite para o pessoal terminar de ler, e vocês comentam um pouco sobre quais foram as maiores fontes de erro, né? Então... Sim. O legal da revista é isso, né? Como é bem experimental, é muito bom você poder falar o que deu errado também, ajudar o pessoal para não cometer os mesmos erros, né? Uhum. E isso é legal mostrar, né? Então, o algoritmo funciona bem, uma taxa de acerto aí de aproveitamento, digamos assim, de 90%, 94%, é bem elevada, né? Então, mostra realmente a robustez do método. Mas nunca, sempre tem problema, né? Ainda tem a pesquisa de amanhã para ser feita ainda, né, professor? Sim, e como eu te falei, isso daqui estava no início, né? No início você tem uma curva boa, né, de melhoria. Aqueles 10%, aquilo lá demora bastante para você conseguir resolver. Né? Então, você imagina, isso aqui é de 3 anos atrás. Até hoje a gente não chegou em 100%, não. Esse refinar, essa melhoria é complicada, especialmente porque agora a gente está misturando visão também, né? Então os filtros começam a ficar mais complexos e é trabalhoso. Esses 10% finais aí são penosos, mas é bom. E outra coisa, a gente está testando em várias culturas diferentes, né? Então você tem as peculiaridades de cada uma, né? Eu costumo falar que em agricultura, para robótica, para agricultura, você não tem canivete suíço, ele vai servir para tudo, não. Então, tem muita coisa que tem que ser direcionada para aquele tipo de planta, né? E as características do jeito que é feito a plantação na fazenda, né? Bom, não sei se alguém tem mais algum comentário. Pode falar. Não, justamente uma coisa que eu ia perguntar, isso aí, mas o professor acabou de responder, é que eu achei curioso, assim, eu vi essa figura aí mesmo, e tem uma diferença nas causas do que causou a falha, que no de milho é mais mecânica e de controle, e no de sorgo foi uma gama bem grande, assim, né, abrangeu várias categorias. E tudo que puder dar errado, dá errado lá. Então, é justamente esse problema de não conseguir ser exatamente universal para todos, né? Cada plantação tem sua Exatamente. Essa daí é a comprovação do canivete suíço, a não existência dele. Você funciona muito bem, mas dependendo da cultura, muda completamente. E outra, isso daí é um fator que não teve como a gente analisar aqui, né? Imagina, se você está fazendo um experimento outdoor, vai ter variação, se você está tendo câmera também, né? Vai ter variação de luminosidade, pode ter chovido ontem, o ambiente hoje pode estar mais úmido, o solo, né? Tá mais pastoso, para aquelas rodas pode dar mais problema, né? Vento, a gente viu isso muito, aqui em São Carlos venta muito, né? Então, quando a gente faz experimento na fazenda experimental da Embrapa, lá no ANAP, de repente o vento vai batendo com força, as plantas, soja, o milho, você vai tudo chacoalhando, né? Então, complica um pouco mais. E são coisas que a gente não tem como quantificar muito, entendeu? Isso, a gente teria que vira um pesadelo você fazer o experimento, né? Eu vou
ter que ver o que? Umidade do solo, temperatura, luminosidade, vento, e daí, de repente, no meio do experimento, venta mais, venta menos. Então, é bem complexo. Field Robotics não é para todos, não. Se dependesse só da gente, ficaria mais fácil, né? Bom, professor, eu queria agradecer aqui em nome de 3E a sua presença, disponibilidade. Foi muito legal, assim, muito obrigado. Espero que tenha sido também proveitoso para o senhor. Para mim, com certeza, estar em contato com vocês é muito bom. Eu adoro o trabalho que vocês estão fazendo. Né? Eu estou fazendo propaganda de vocês lá nas minhas apresentações. Eu estou colocando sempre o capítulo dos estudantes aqui da engenharia mecatrônica, né? E tendo dúvidas, né? Como eu disse, isso daqui foi um trabalho inicial, a gente aprendeu muito com ele. É muito interessante mandar para uma revista top, porque você vê que muda o teu planejamento experimental. Se você quer continuar publicando entre os tops, você tem que pensar bem o que vai fazer, como, por quê, porque essas perguntas vão vindo dos avaliadores, né? Então é melhor ter essas respostas no momento de escrever o paper do que depois que você não tem mais como repetir o experimento, né? Ter que arrumar um jeito de responder, tá certo? Beleza. Obrigado, então, professor. Gente, muito obrigado, então. Nos falamos em breve. Deixa eu aproveitar o momento do merchan, só então avisar o pessoal que essa reunião nossa foi gravada, ela vai estar disponível no YouTube do nosso capítulo. As informações eu vou divulgar tanto na página do Facebook quanto no Instagram, então qualquer coisa vocês podem procurar a gente em qualquer uma dessas redes sociais que a gente está. E avisar também que esse aqui foi o último grupo de leitura do ano, então a gente está entrando em um recesso agora, mas pro ano que vem já voltar nesse formato, trazendo sempre um convidado, uma vez por mês, para dar bastante tempo para todo mundo ler, todo mundo se formar. E quem tiver interesse em ficar mais por dentro ainda, a gente também tem um grupo do WhatsApp, que você pode estar entrando em contato com a gente em qualquer uma das redes, que a gente fornece o grupo do WhatsApp, do grupo de leitura, e vai atualizando vocês. Valeu. Boa tarde. É isso aí, pessoal. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, professor. Tchau, tchau.